Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Meu nome é Márcio Viana e esse é um vídeo de preparativos da viagem que eu vou fazer, eu e minha esposa, da Zona Norte de São Paulo para Campina Grande, na Paraíba. Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço para todo mundo da família Pé na Estrada. O Delei Silva, do canal Delei Silva na BR, sigam ele no YouTube. É um canal muito informativo para quem gosta de viajar, para quem quer dicas, para quem quer saber como está a situação das estradas. O Delei é uma pessoa família, uma pessoa sensacional. Um abraço, Delei. E para todo mundo do grupo também, Igor Moura, Newton, todo mundo aí que tem canal no YouTube, os que não tem também, que estão sempre colaborando e que fazem com que esse grupo do WhatsApp, que é um grupo que fala sobre assuntos de manutenção de carro, sobre assuntos de viagem, sobre assuntos de melhores caminhos, e é um grupo bem familiar, um grupo de muito respeito, e eu sou muito feliz de estar participando dele. Em primeiro lugar, eu peço desculpas a vocês porque é o meu primeiro vídeo, então eu não estou muito acostumado a fazer vídeos. Pode ser que eu enrole um pouquinho ou que eu fale demais, mas eu vou tentar ser sucinto. Esse vídeo, além de ser o vídeo de preparativos da viagem, é um vídeo para dar dicas para todas aquelas pessoas que querem viajar, querem pegar seu carro ou querem alugar um carro e ir visitar a sua família ou ir a passeio mesmo, para lugares mais distantes, para um lugar para o Nordeste, e não sabem o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ver, ou como que eu posso me preparar para fazer essa viagem. Então, esse primeiro vídeo eu vou falar sobre as manutenções que são necessárias você dar uma olhada para você minimizar a chance de ter dor de cabeça durante a sua viagem. Em primeiro lugar, eu estava com uma dúvida muito grande se eu ia com o meu carro próprio ou se eu ia com um carro alugado. E aí eu consultei algumas pessoas, pedi opinião, né? Inclusive para as pessoas do grupo Pé na Estrada. E a maioria das pessoas, inclusive a minha esposa, falaram que eu deveria, em vez de investir um valor num aluguel de carro, que eu deveria investir no nosso carro, fazendo a manutenção do nosso carro e viajar com o nosso carro. Porque é um veículo que eu já conheço, eu sei quais as manutenções já foram feitas e valeria a pena viajar com ele. O meu carro é um Vectra Elegance 2007, modelo 2008, sedã, manual de 5 marchas, com motor 2.0 de 8 válvulas. Eu vou dar uma mostrada para vocês, não reparem que ele está um pouco sujo, mas eu tô dentro dele. É um carro bem confortável, é um carro espaçoso, com um porta-mala grande que tem, acredito que são 526 litros, não tenho certeza do número, mas é um carro que eu já fui uma vez até Campina Grande com ele e ele não me deu nenhum problema, é um carro confortável de se viajar. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês aqui como é que tá a quilometragem do meu carro. Ó, é um carro que está com 196.130 quilômetros. Então, resumindo, esse vídeo é até para ajudar as pessoas que têm medo de viajar e não sabem assim, pô, meu carro é 2006, meu carro é 2005. Ó, esses tempos agora, o Newton do grupo, que é do canal Newton por aí, se eu não me engano, do YouTube, ele foi viajar para até o ponto zero da BR-101, lá em Touros, no Rio Grande do Norte, saindo do Rio de Janeiro. Ele foi com a Meriva SS 2006 e, graças a Deus, a viagem correu super bem. E no canal dele tem um vídeo ele filmando direto, ele fazia lives, né, e também filmou direto com a câmera interna no carro. Então, o problema não é o ano do seu carro, o problema é a manutenção que você dá e a tranquilidade que você tem para poder pegar a estrada e saber, meu carro está com uma manutenção boa. Então, eu também quero mandar um abraço pro meu mecânico, o Carlos. Ele fica lá na Vila Progredior, ali próximo à estação São Paulo Morumbi do metrô aqui em São Paulo, lá na Zona Sul. Carlos, um abraço, gratidão, você é um cara nota 10.
é um cara de super confiança e é ele que eu confio o meu carro para fazer manutenção. Bom, eu tava na decisão entre ir com carro alugado e o carro próprio, decidi ir com carro próprio. O pessoal do grupo falou, investe no seu carro, cara, vai com o seu carro, deixa de besteira, não sei o que. Agradeço as opiniões de todo mundo, mesmo os que falaram não vai com alugado, outros falaram vai com o seu carro, mas a maioria falou vá com o seu carro, faça manutenção no seu carro e vá com o seu carro. Então eu agradeço a opinião de todos e eu decidi ir com o meu veículo, fazer a manutenção do meu veículo. E aí eu vou falar qual foi o investimento que eu fiz. Tudo o que eu vi, vocês não precisam ver no seu carro, mas alguns itens são itens de segurança, itens que vão dar tranquilidade para vocês. E eu vou citar alguns aqui, eu fiz até uma listinha, um scriptzinho para poder ajudar a falar no vídeo. E aí eu vou comentar com vocês. Eu vou mostrar meu carro de fora e vou voltar aqui para dentro para comentar sobre alguns itens. Vamos lá, pessoal. Vocês desculpem, o meu carro não tá limpo, não arrumei ainda ele para poder viajar. Falta fazer a cristalização de vidro ainda. Mas essa é a nave. É um Vectra Elegance 2007, 2008 e eu tento cuidar bem dele, tento dar manutenção, tento deixar ele bem ajeitado. Aí eu vim trazer minha esposa aqui para resolver um problema e estou aproveitando para fazer esse vídeo para vocês. Vamos lá. Itens que eu acho que são obrigatórios fazer de manutenção do seu carro e que eu fiz no meu para poder viajar. Trocar o óleo e o filtro de óleo. Muito importante, principalmente o pessoal que vai viajar para o Nordeste. O filtro de óleo e o óleo serem trocados, por quê? Porque isso faz com que o carro não passe por problemas de temperatura, resfriamento, o óleo lubrifica o atrito das peças. Então, é uma coisa que não é muito cara e você vai rodar muitos quilômetros, então é importante trocar óleo e filtro de óleo. Eu troquei as velas e os cabos de vela também. E quando eu fui fazer a verificação, eu pedi para um autoelétrico verificar a condição da bobina do carro, para ver se a bobina estava ok, se o alternador estava ok. A bateria que eu tenho nesse carro é uma bateria nova, uma bateria de uma marca boa, e portanto eu sabia que não teria problema com ela. Então essa parte eu verifiquei. A parte do arrefecimento, eu troquei o reservatório do arrefecimento, eu troquei líquido de arrefecimento, mandei trocar bomba d'água, correia dentada e correia de serviço. Por quê? Porque esses carros, vou abrir aqui o motor para dar uma mostrada para vocês. Esses carros da GM, eles têm às vezes defeitos crônicos nessa parte de arrefecimento, mangueiras, essas coisas de ir ressecando e de rachar. Então eu preferi fazer uma manutenção preventiva para ter certeza de que o carro vai estar funcionando bem e de que não vai ter problema na estrada. Ó, tá aí o cofre do motor do meu carro, não tá muito limpo, mas foi trocado aqui, ó, o reservatório do fluido, foi verificado toda a parte de mangueiras do arrefecimento, eu troquei o sensor de temperatura, mandei trocar aqui também a válvula termostática, aqui a correia dentada, a correia de serviço lá embaixo. Ó, os cabos de vela são novos, as velas também são novas. Então é importante essa parte da manutenção, para quê? Para o teu carro não ferver no meio da estrada, entendeu? Vamos lá, tô dando uma olhada no meu scriptzinho aqui. As velas e os cabos eu falei que já troquei. Por quê? Porque isso proporciona uma melhor queima da mistura ar-combustível. A faísca vai sair, vai ser dada e você vai ter um carro mais econômico e um carro que não fica falhando, tá? Então é importante verificar isso daí. Fluido de freio, eu troquei o fluido de freio, mandei fazer a sangria, limpeza do reservatório e também opa, meu capô aqui, o amortecedor ele não tá 100%, aí ele desceu um pouquinho aqui.
Mas e o fluido da direção hidráulica, tá? Muito importante. Por quê? O freio é o que faz você parar o carro, né? É necessário. E o fluido da hidráulica, porque você precisa que a direção responda na hora que você der o comando, né? Virou para um lado, virou para o outro, faz uma manobra. Eu tô numa avenida aqui de grande movimento, por isso que tá bastante barulho, mas eu espero que não atrapalhe o vídeo. Outra coisa que eu pedi para verificar, eu troquei o filtro de ar, vocês viram ali que tá com um filtro esportivo. No caso de vocês, não precisa ser um filtro esportivo, pode ser o filtro original do carro. É uma peça baratinha, mas é uma peça que ajuda muito no desempenho do carro, porque não para o fluxo de ar que vai para o motor, que é necessário a mistura de ar mais combustível para poder fazer a explosão dentro da câmera do movimentação dos pistões, das câmeras, das válvulas, e fazer com que o carro ande. Então, se você tá com o filtro de ar todo entupido, ou você está com um filtro de ar que é muito ruim, o que acontece? Vai barrar o fluxo de ar de entrada no carro, o carro vai ficar com menos potência e o carro também vai ficar com interrupção de fluxo, entendeu? Então vai gastar mais combustível. Troque o filtro de combustível do seu carro. O filtro de combustível fica nesse carro aqui, do carro, né? Eu troquei o filtro de combustível, pedi para trocar. É uma peça baratinha, é uma peça para esse carro em torno de R$40, não passa disso, às vezes até mais em conta. E um filtro de combustível ruim ou já muito gasto vai fazer com que o seu carro gaste mais combustível e vai fazer com que o combustível, qualquer impureza que tenha no seu tanque, chegue aos bicos injetores ou à câmara de combustão, e aí o seu motor vai ficando cheio de borra, sujo, vai ficando com menos potência, entendeu? Não, é interessante, é uma peça tão barata e que vai ter um benefício muito grande. Freios, pastilha de freio e lona. Meu carro, ele tem freio a disco na frente e na traseira é freio a tambor. O que eu pedi para fazer? Eu pedi nos freios da frente, além da troca do fluido de freio, eu pedi para ser revisado como estava o disco de freio, se ele não estava empenado, se ele ainda tinha disco de freio suficiente para poder ser utilizado, como é que estavam as pastilhas de freio. Eu uso pastilhas especiais, diferentes para esse carro. Eu uso umas pastilhas de cerâmica, por quê? As rodas elas ficam cheias de uma fuligem. No meu caso, elas não ficam, porque é uma pastilha de cerâmica. Ela é um pouco mais eficiente na frenagem e ela não gera sujeira na roda de pó. E eu também pedi para verificar nos freios traseiros como é que estava o tambor do freio, como é que estava a lona de freio, se a lona de freio ainda dava. Eu, quando cheguei no meu mecânico, eu explico para ele tudo que eu gostaria que fosse visto, e eu explico para ele também o seguinte: olha, eu vou fazer uma viagem, eu vou rodar aproximadamente 9.000 quilômetros, eu já sempre chuto um pouco mais para cima, porque essa minha viagem eu não vou só para Campina Grande e volto. A gente termina ainda num passeio, na casa de um, na casa de outro. Eu pretendo visitar um primo meu em outro estado lá próximo. Então eu sempre chuto para cima. Eu falei, eu vou rodar tanto. Esse carro precisa estar com a manutenção em dia para rodar esses quilômetros, entendeu? Então eu expliquei tudo para ele. Foi feita a revisão dos freios. Não foi trocado nada porque eu tinha trocado há pouco tempo tanto as pastilhas quanto as lonas, mas foi feita a regulagem dos freios e do freio de mão. Suspensão. O que é necessário olhar na suspensão do carro para você poder fazer uma viagem? O sol agora saiu aqui, eu estou tentando buscar a melhor posição para não ficar ruim o vídeo. Na suspensão, vocês têm que verificar como que estão os amortecedores do carro, como é que estão as molas do carro. Como é que tá, por exemplo, nesse carro ele usa bieleta em cada lado da roda dianteira. Como é que tá as buchas da suspensão, terminal de direção, tudo isso tem que pedir para dar uma verificada. Tirando os amortecedores, o restante não é tão caro para fazer a manutenção da maioria dos carros, mas é importante porque você vai fazer uma curva, o seu carro tem que, a suspensão trabalha, você vai passar numa lombada, a suspensão trabalha.
Então, tudo isso é importante para manter a trajetória do carro na pista, para o carro não ficar andando para um lado para o outro. Depois eu vou falar para vocês, mais para frente, que eu também mandei fazer o alinhamento e balanceamento, né, das rodas, para o carro andar numa linha reta, corretamente, para o carro não ficar com trepidação no volante, né, para eu ter confiança de que o carro está andando direitinho, tá? Isso também faz parte da manutenção de suspensão. Nesse carro só foi trocado um terminal de direção que estava com um pouco a bucha desgastada, aí eu pedi para trocar. Aí, ó, cheguei no item alinhamento, balanceamento e olhar os pneus. Condição de pneu, olha, os pneus eles têm uma marcaçãozinha dentro da ranhura deles, se chama TWI. Essa marcaçãozinha é assim, quando o seu pneu igualou o nível do TWI, isso quer dizer que está na hora de trocar o pneu. Por que é importante que o pneu esteja com bastante borracha ainda para poder queimar? Primeiro, aderência no asfalto, aderência numa curva. E em segundo lugar, para você poder pegar um dia de chuva, as ranhuras ainda terem o suficiente para poder cortar a lâmina de água que é formada no asfalto. Por quê? Porque senão vai dar aquaplanagem, você vai perder o controle do seu veículo, entendeu? Quando vocês veem vídeos na internet que o carro tá indo numa reta e de repente passa numa pocinha de água que nem parece tanto, e aí o carro de repente gira, fica ao contrário, ou bate numa mureta, porque o pneu não estava numa condição tão boa, ou então a lâmina de água era maior do que aquele pneu conseguia cortar. Então é importante que o seu pneu esteja em dia, tá? É muito importante. O estado dos pneus também determina a distância de frenagem do carro. Então, se você tem um pneu que está em condição de viajar, de trafegar, a distância de frenagem vai ser aquela que foi calculada para o seu veículo. Agora, se você já está com um pneu mais careca, mais desgastado, o que vai acontecer é que você vai levar muito mais metros para parar. E aí, numa emergência, não vai adiantar você meter o pé no freio. O seu carro vai deslizar e não vai parar naquela distância. E aí pode acontecer que você bata num obstáculo, numa pessoa, em alguma coisa que esteja à sua frente. Outro item, iluminação. Nesse veículo aqui, o que eu fiz? Eu troquei as lâmpadas da frente e fiz uma revisão nas lâmpadas traseiras. As lâmpadas de freio desse carro estavam ameaçando queimar, tipo, piscava, não piscava, então eu fui e fiz a troca por lâmpadas halógenas da Philips, né? Que são baratíssimas, eu acho que paguei R$10 em cada lâmpada, já instalada. Troquei as duas lâmpadas. E na frente, o que eu fiz foi o seguinte, eu gosto de usar lâmpada super branca. Por quê? Porque ela fica um pouco mais esteticamente bonito e pra mim funciona bem em questão de iluminação. Eu não gosto daquele farol amarelo tradicional. Só que por lei, eu não posso colocar LED nesse carro, não posso colocar xenon, não posso, porque a lei diz agora que você tem que ter uma iluminação de cor branca ou amarela e que tem que ser com a mesma tecnologia que seu veículo saiu de fábrica. Então, como as lâmpadas desse carro são lâmpadas halógenas, aquelas lâmpadas amarelas, eu comprei a super branca porque ela também é halógena, só que ela é mais branquinha. E aí eu preferi, como a gente termina no Nordeste, escurece mais cedo, né? A noite chega mais cedo, quando dá 5h30, 6 horas já está começando a anoitecer. Então eu preferi comprar lâmpadas de melhor qualidade. Eu comprei lâmpadas da Osram, tanto para o farol baixo quanto farol alto e para o farol de neblina. E fiz a substituição e também fiz o alinhamento dos faróis, muito importante. Para quê? Para você não jogar o facho dos faróis na cara das pessoas que estão vindo, no rosto, né? À vista das pessoas que estão vindo no sentido contrário, e também para você poder iluminar bem o seu caminho. Você quer que o seu farol ilumine o seu caminho, mostre os obstáculos que tem à frente, se tem algum buraco, se tem algum veículo, se tem um animal atravessando a pista, que ilumine as placas na lateral, mas que não fique
desregulado, né? Não adianta o seu faixa estar todo virado logo aqui à frente do seu veículo, porque ele vai iluminar poucos metros, não vai iluminar lá na frente. Não adianta ele estar muito alto, porque ele não vai iluminar o chão e ainda vai jogar o faixa na cara, no rosto, né? Na vista das pessoas que estão vindo no sentido contrário. Não vai adiantar ele estar um para um lado, outro para o outro, porque não vai iluminar corretamente placas, meio fio, essas coisas. Então, importante não só verificar se as lâmpadas todas estão funcionando, lâmpada de seta, pisca-alerta, lâmpada de ré, lâmpada de neblina, farol baixo, farol alto, lanterna, verificar se estão funcionando e também verificar se estão reguladas. Tem locais que fazem essa regulagem, tem lojas que fazem essa regulagem. Eu fiz a minha regulagem seguindo tutoriais da internet, dentro de uma garagem, fiz o afastamento correto, fiz as marcações na parede e eu mesmo fiz a regulagem. Mas para quem não tem tempo ou para quem não sabe como fazer, a pessoa pode ir diretamente num centro automotivo desses que eles fazem a regulagem para você. Verificação de step, macaco e triângulo. São itens obrigatórios no veículo, né, para andar na cidade, na estrada, não importa, mas são itens essenciais para se de repente você passa num buraco, passa num parafuso, numa pedra, porque você está rodando em uma rodovia, a rodovia tem muitos caminhões trafegando, muitos carros, pode cair um parafusinho, pode cair um preguinho, pode cair uma parte de uma carga de um caminhão, e aí fica aquele parafuso ali e você dá azar e passa em cima. Passou em cima, vai furar seu pneu, e aí? Você precisa de um step pelo menos para chegar até um ponto de apoio, um borracheiro, um posto, para poder fazer o conserto do seu pneu que está na rodagem ali. O ideal não é você ficar rodando com um step por muitos e muitos quilômetros. O step é um pneu de socorro, né? Então verifica a qualidade do seu step, verifica se ele está calibrado, verifica se ele tem ainda ranhura o suficiente para rodar, como é que está o estado da sua roda reserva, tá ok? Triângulo, verifica se o seu triângulo está inteiro, se você tem triângulo, se o seu triângulo fica em pé para quando você precisar de repente parar numa emergência, você colocar distante do seu carro e avisar para quem está vindo atrás de você na rodovia ou na rua que você esteja, que você tem um veículo logo à frente que está parado com emergência. Então é importante o triângulo, é um item que às vezes a gente não dá muita atenção, mas é importante. Macaco para levantar o carro. O meu macaco, eu tenho cuidado de lubrificar. O meu macaco, ele tem um parafuso central com uma rosca e você vai girando ele e ele vai subindo. Eu lubrifico isso daí e giro para um lado, giro para o outro, para poder verificar, deixar ele mais fácil. Porque se você pega um macaco, faz muito tempo, nunca, acho que faz uns 5 anos que não fura o meu pneu, beleza. Será que quando você for pegar ele vai levantar facilmente? Porque pode ser que esteja faltando lubrificação, ele fica quietinho lá dentro do seu porta-malas e você não utiliza. E aí quando vai utilizar, como é que está o seu macaco? Então eu procuro dar uma lubrificada nele, tiro o excesso de graxa que está ali, uso um WD-40, alguma coisa para tirar ferrugem, para tirar essas coisas, e deixo ele lubrificado para caso eu venha precisar, eu espero que não, mas caso eu venha precisar, ele esteja ok para eu poder utilizar. Item muito importante. Aqui ó, tá cheio de florzinha, que eu tô embaixo de uma árvore e tá caindo as florzinhas aqui no meu carro. Mas limpador, a palheta do limpador de para-brisas, extremamente importante. Por quê? Porque você só vai lembrar se tá funcionando ou se não tá funcionando quando começar a chover. Quando você já estiver no meio da estrada e começar a grudar um monte de aqueles insetinhos que vão batendo contra o vidro e vai ficando aquelas manchinhas no vidro e começar a prejudicar a sua visibilidade. Então é o seguinte, é um item que não é caro. Para o meu veículo eu comprei as duas palhetas dos dois lados e eu gastei menos de R$100. Eu comprei aquelas de silicone da Bosch, que são de uma qualidade um pouco melhor. Então você não precisa comprar dessa. Compre uma que seja compatível com o seu veículo e que esteja nova. Por quê? Porque a borracha dela não vai ficar arranhando o seu vidro, entendeu?
E quando você precisar jogar uma água para poder limpar alguma coisa, ela vai ser eficiente, tá ok? Não esqueçam também de estar abastecendo o reservatório que joga água para a limpeza do vidro, tá? Eu sempre estou verificando, eu não costumo colocar, o pessoal coloca detergente dentro. Eu não coloco detergente, por quê? Dependendo da quantidade de detergente que você colocar, vai fazer com que faça uma espuma na hora que você jogar água e o limpador passar. Então, eu coloco algumas gotinhas de limpa-vidro, porque o limpa-vidro já é feito para isso, né? E ainda mais não vai fazer espuma. Mas eu coloco poucas gotas e completo com água. Então é importante, porque não adianta nada você precisar da água na hora e não ter nada. Aí, outras dicas que eu tenho para dar. Eu levo junto comigo no porta-malas 2 litros de óleo do motor do carro, reserva. Por quê? Se acontecer algum vazamento, alguma coisa, pelo menos eu posso completar para poder chegar num posto de socorro, num ponto em que vai ter um mecânico, vai ter alguém que possa me ajudar, o motor não vai fundir. Aditivo para combustível, porque a gente não vai estar na estrada, a gente não vai estar abastecendo nos postos que a gente tem o costume, tem confiança, né? Não estou dizendo que os postos da estrada não dá para confiar, nem nada. Ó, no fundo é minha esposa ali, ó, ela que vai ser minha companheira de viagem. Aditivo, porque o aditivo pode te ajudar o carro não ficar engasgando. Assim, por um acaso você tiver o azar de colocar um combustível ruim, você não tem que parar no meio da estrada com luz de injeção acesa e problemas no seu veículo. Eu levo 2 kits de reparo de pneu. São sprays que você rosqueia no seu pneu, caso ele tenha furado e o furo seja um parafuso ou um prego pequeno, e ele veda esse parafuso com uma espuma por dentro e enche o pneu ao mesmo tempo. Então possibilita que você chegue até um borracheiro para fazer o reparo. Aditivo do líquido de refrigeração do carro. Eu ando com um galãozinho também, para o mesmo motivo do problema do óleo do motor. Aconteceu de repente romper uma mangueira. Vocês viram que eu fiz a manutenção, pedi para verificar todas as mangueiras. Esse carro foi trocado o radiador agora, bomba d'água, tá, um monte de coisa. Mas pode acontecer. A gente está numa viagem, até veículo 0 km dá problema. Então eu simplesmente levo o aditivo, porque esse aditivo pode servir para você tanto completar o seu reservatório, porque a gente está indo para um lugar de calor e o carro está rodando em alta rotação, então pode ser que o nível baixe, mas também serve para você poder fazer, completar caso rompa uma mangueira, alguma coisa, e talvez para te salvar e você chegar num ponto de apoio. Vitrificação dos vidros. É importante fazer a vitrificação dos vidros, principalmente do para-brisa, dos retrovisores. Por quê? Porque isso vai impedir que a chuva atrapalhe. Vamos dizer que você pega um trecho com chuva, e aí chega lá, o seu vidro está com chuva ácida, está com um monte de resíduo, a chuva vai ter dificuldade de escorrer no seu vidro. Se você faz a vitrificação do vidro, a água não vai parar lá, o vidro fica hidrofóbico, né? Ele repele a água, então facilita. Às vezes você, dependendo da velocidade que você tiver, não precisa nem limpar o limpador de para-brisa, e facilita na sua visibilidade na estrada. E por último, o item que eu já tinha falado aqui sobre a água do limpador, né? Não esquecer, porque não adianta você ter um vidro limpinho, vitrificado, com as paletas trocadas, e aí quando você vai espirrar aquela água para dar aquela limpada no vidro, porque você ainda está um pouco distante do seu ponto de parada para reabastecer, limpar o vidro, e aí não tem água. Então, sempre dá uma olhada se tem um pouquinho, parou para abastecer, dá uma olhada como é que está o nível. Não, mas está cheio, eu não usei. Beleza, mas se você usou, completa, nunca é demais, tá bom? Essas foram as dicas que eu lembrei. Eu espero que ajude as pessoas que tenham dúvida do que fazer de manutenção no carro, e eu peço desculpas aí se eu fui algum repetitivo ou se eu me estendi demais, mas a intenção é ajudar as pessoas que pensam: eu tenho um carro um pouco mais antigo, meu carro não é 2020, meu carro não é 2024, eu não dá para colocar na estrada. Dá sim, desde que seja feita uma manutenção, o carro seja bem cuidado. Você pode colocar a sua família e fazer uma manutenção legal e viajar e não ter problemas, tá?
problemas podem surgir. Opa, desculpa aí, passou um motoqueiro aqui e buzinou. Você pode ter um carro zero e o carro tá problemas. Mas o ideal é o que? É você fazer a manutenção para tentar prevenir os problemas que possam acontecer. Eu acredito, eu já fiz diversas viagens daqui para o Nordeste, tanto com esse carro que vai ser a segunda, quanto com outros carros que eu já tive. Já fiz viagens também dividindo a direção eu e meu pai, e eu nunca tive problemas graves. Assim, já tive uma vez um furo de pneu, mas foi furo. Uma coisa que eu resolvi em 20 minutos e segui viagem. Então, uma manutenção bem feita te dá tranquilidade de você saber que você e sua família podem chegar ao seu destino e curtir as férias, a viagem, o descanso, sem ter maiores problemas. Tá ok? Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou tiverem alguma dica que vocês quiserem dar, fique à vontade e serão bem-vindos. Um abraço a todos, até mais.